não é o risco pelo risco, é assim, cara, como é que eu mostro pro C-Level ali que aquele risco ele precisa ser mitigado, porque senão eu posso impactar numa jornada X, ou eu posso ter um impacto reputacional regulatório Y, ou eu posso, de repente, inviabilizar uma solução que está sendo colocada para ser implementada daqui a X meses, né, que vai alavancar outros negócios. Então, estamos no ar, seja muito bem-vindo a mais um Opencast, sua resenha semanal, podcast de tecnologia e outras coisas, né? Liderança, a gente fala sobre inovação. E hoje estou aqui com um convidado especial, Eric Morimoto, seja muito bem-vindo, Eric. Um prazerzão, a gente estava batendo um papo ali, eu estava me segurando porque eu falei, pô, a gente tem que falar aqui para a galera ouvir também. Profissional com mais de 20 anos de tecnologia, em governança de tecnologia, gestão de risco, compliance, segurança. Eu vou deixar você se apresentar um pouco, Eric, fique à vontade e novamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Legal. Cara, em primeiro lugar, é um privilégio estar aqui com você, batendo esse papo, né, falando um pouquinho de tecnologia, de carreira, de vida também, né. Bom, eu sou o Eric, como você falou brevemente, eu venho de uma carreira de tecnologia, né, sou o filho mais velho de 2 irmãos, né, eu sou o irmão da tecnologia, o meu irmão do meio, ele está inserido também no meio tecnológico, mas ele é formado em música, e o meu irmão mais novo, ele é físico e trabalha na área médica também. Sou formado também em fotografia, né? Eu acho que é um ponto fora da curva aí, né? É uma das particularidades que a gente traz para a vida e traz para a mesa. E morei um tempo fora, no Japão, e faz 4 aninhos que eu voltei aqui para o nosso querido e amado Brasil. Legal. E entrar na área de tecnologia, como foi isso, Eric? Cara, essa pergunta é uma pergunta muito engraçada, assim, né? Porque é aquele lance, assim, né? O pai e a mãe, na grande maioria das vezes, eles sabem, né, o que é melhor, né? Pra gente. Só que a gente, quando a gente é novo, a gente a gente peca, né, em querer acreditar, em ouvir, né, em querer acreditar. E o meu pai, ele se aposentou vendendo carro, né, ele foi vendedor de carros a vida inteira, lá no Tatuapé, né, eu fui criado na Zona Leste de São Paulo, e na época, quando eu terminei a 8ª série, eu acho que é a 8ª série, né, 8ª série, meu pai falou assim, não, eu acho que você tem que fazer processamento de dados. E processamento de dados já entrega a idade aqui, já. Né? Pô, tu parece bem novo. Não é TI, né? Falar assim, processamento daqui é igual falar datilografia, né? Então ele falou, não, a gente tem que fazer processamento de dados, tal. Tem um colégio técnico aqui, muito perto de onde eu trabalho, Colégio Técnico Lavoisier. E aí ele me matriculou no Colégio Técnico Lavoisier, comecei a fazer o ensino médio mais, o técnico lá em processamento de dados, e aí entrei via estágio, né? Comecei na Prodan, né? Depois fui pro INSS, não lembro se foi o primeiro um ou outro, mas... E aí fui caminhando pelas empresas de TI. Passei por HP, DS, Tecban, enfim. Eu estou aqui. E conta um pouquinho, a gente estava conversando ali sobre essa jornada no Japão, sair do Brasil, eu não sei se você tem descendência, eu também não entendo muito, mas veio dos seus pais ou foi alguma coisa que falou, pô, vou tentar, vou arriscar, como que foi isso? Eu tenho descendência por parte de pai e por parte de mãe, né, o que me permitiu ter um visto de longa permanência, que a gente chama lá, né, para você poder residir, trabalhar e estudar por longos períodos no Japão. E aí foi uma época bastante particular da minha vida, né, na época eu estava encerrando um ciclo lá na Tecban, no Banco 24 Horas, eu falei, bom, eu acho que eu preciso fazer uma mudança aqui, né? Vamos fazer um retrofit aqui, né? Vamos repensar, né? O que eu quero, de fato, materializar para os meus próximos anos de vida, né? O que eu quero ser, aonde e como eu quero estar. E eu fiz uma pausa, né? De 1 ano, mais ou menos, né? Fui conhecer alguns destinos aqui na América Latina, fui estudar um pouco de espanhol também. E aí depois desse 1 ano eu voltei para o Brasil e falei, bom, acho que agora é hora de eu ter uma experiência, de fato, mais longa fora do país. E aí fui para o Japão para trabalhar, estudar e também para dar aulas de fotografia, como a gente estava conversando lá. E falando um pouquinho, qual que é a diferença, né, de um brasileiro, por mais que você tenha descendência, nasceu, cresceu aqui no Brasil, vai para o Japão, imagino que tenha passado alguns perrengues ali, não? Tem, cara. Acho que o primeiro ponto, assim, que você fala assim, caramba, né? Será que eu fiz será que eu tô certo aqui, né? Você vai no mercado,
Para quem já teve a oportunidade de viajar para fora, né? Sei lá, você vai para uma Argentina, vai para uma, sei lá, Espanha, qualquer país que tem um dialeto lá ocidental. Você pode não entender o que está escrito, você pode não entender o que significa Blue Space, mas você consegue ler Blue Space. Aí depois você vai tentar entender o que é. No Japão é um pouco diferente. Você não consegue ler. Se você não entende, não lê, né? Então eu chegava lá no mercado e eu olhava assim, cara, será que isso aqui é sal? Será que é açúcar? Será que é sabão em pó? E assim foi o começo da jornada de descoberta. Eu não entendia nada de... Nada. Eu ainda não entendo muita coisa, tá? Mas pelo menos eu consigo, né, hoje em dia, pedir alguma coisa, né? Consigo me virar. Mas a jornada de descoberta, ela começou aí. E é muito interessante, assim, porque quando a gente volta, né... para essa jornada de descoberta, a gente começa a rever o que de fato importa na nossa vida e o que a gente quer e como a gente quer que se materialize nos próximos anos. É a mesma coisa, cara, você pega uma criancinha lá, ela tá começando a aprender, ela tá começando a ler, né? Ela tá começando a entender alguns conceitos, valores. Quando você vai para um lugar novo e tão diferente quanto o Japão, você se depara não só com essas questões de dialeto ou idioma, mas uma cultura muito diferente, né? Então, por exemplo, né? Você tá com, sei lá, vamos supor que você tá com um documento aqui, né? Então, o documento ele é lido assim para mim, né? Eu vou entregar para você, eu nunca vou te entregar assim. Eu vou inverter e vou entregar desta forma para você, porque aqui é a parte legível, né? Então eu não vou entregar virado para mim, eu vou entregar isso para você. Isso é um sinal muito forte de cuidado com a outra pessoa, de respeito, né? De cuidado com a outra pessoa. E falando um pouquinho de cultura, qual que é a diferença culturalmente, né? Imagino que não só pelo acho que o Brasil tem esse jeito mais acalorado de tratar as pessoas. Pô, chama para tomar um café, para trocar uma ideia. O que você sentiu, assim, de cultura, choque de cultura mesmo? Além do que você falou, né? Sim. Cara, o japonês não é que ele não festeja, né? Até tem vários memes aí na internet, né? O japonês bêbado dormindo no metrô, na rua, né? E tem mesmo, tá? O japonês bebe até cair mesmo, né? É cultural isso também, né? Do japonês. Mas o cair, o dormir é comedido. Então, acho que talvez a grande diferença é a gente, enquanto brasileiro, enquanto ocidental, latino, né? A gente não é comedido, né? Então, a gente fala de uma forma muito mais aberta, muito mais calorosa, a gente se conecta muito mais, né? O japonês, né? E o oriental, de uma forma geral, né? Cada um com a sua particularidade, mas o oriental, de uma forma geral, ele é muito mais comedido. Então, assim, cara, eu não vou querer fazer um barulho aqui na minha casa para te incomodar. Se você é meu vizinho, não vou fazer isso. Eu não vou fumar aqui com a janela aberta do meu carro, porque eu sei que essa fumaça ela vai incomodar outras pessoas na rua, né? Quando eu for deitar o meu assento do avião, né, primeiro eu vou olhar para trás e pedir permissão, se tudo bem eu deitar o assento. Então, não estou vendo a minha parte primeiro eu estou vendo o outro. Mas, além disso, né, tem a questão de ser comedido, que eu comentei contigo. Então, as emoções, eu acho que elas são mais... não retraídas, elas são mais reservadas. Mas existe também. Pô, que legal. Um exemplo, né? Acho que eu pratico algumas artes marciais e boa parte cultura japonesa. Então, a gente tem esse detalhe de, às vezes, você vai entrar num tatame, você tem que cumprimentar do maior, né, pro menor. Acho que é bacana, eu gosto dessa cultura. E falando um pouquinho... da área que você entrou, né? A parte de governança, segurança, foi uma decisão também ou caiu de lá de gaiato? Não vou dizer que foi uma decisão, mas eu acho que ela, tanto a parte de governança, né? Primeira, segunda linha, terceira linha de defesa, ela foi aparecendo para mim, né? Então, o primeiro contato que eu tive com governança foi no Banco 24 Horas, na TecBan, foi através do Elias Bernardo, que hoje é um acadêmico muito respeitado, né, um grande amigo meu que me deu a oportunidade de entrar dentro da TecBan e para trabalhar com governança de TI. E aí de lá para cá passei por essa experiência em governança de TI, depois na Serasa Experian eu pude passar pela primeira, segunda linha de defesa, a parte de riscos, compliance e governança corporativa. E aí na Porto eu tive a oportunidade de entrar dentro de segurança da informação, olhando para a parte de GRC, de riscos, da parte de cyber, né? E que por sinal hoje
É o que eu estou fazendo na DASA também. Então, não foi uma escolha, né? As oportunidades, elas foram aparecendo, daí eu entendi fui abraçando, eu fui entendendo que fazia sentido. E a galera olha, principalmente, governança, segurança, são áreas que, geralmente, outras áreas de tecnologia olha, às vezes assim, né? Caiu em segurança, tem alguma coisa pegando. Uhum. E explica pra gente hoje, né? E principalmente falando de frameworks, COBIT, ITIL, né? Tem vários frameworks aí de governança. Qual que é a função da área de governança numa grande corporação? Boa. Eu acho que não só governança, acho que governança mais, né? Mas quando a gente fala de tecnologia e segurança também, eu acho que está dentro do contexto de tecnologia, a gente tem que ser um habilitador para o business. Então, assim, eu não existo se eu não viabilizar o meu business, seja ele qual for. Né? Então, eu acho que governança mais, né? Tem que ser um viabilizador, um habilitador para que tecnologia, para que segurança da informação habilite o business e de uma forma regulamentada, de uma forma com menos riscos ou com um risco controlado e de uma forma principalmente que esteja conectado com os OKRs da empresa para aquele ciclo e para aquela jornada. Senão não faz sentido. E hoje, em qual patamar de empresa eu entendo que eu preciso ter governança de tecnologia? Tu veio de grandes empresas, imagino que tenha trabalhado em pequenas também. Existe um patamar de, hoje eu preciso olhar para a governança? Bom ponto. Há mais ou menos um mês atrás, eu tive um almoço com um conselheiro, né? Eu tive o privilégio de ter um almoço com esse conselheiro e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre governança em empresas familiares, né? E aí, quando a gente fala de empresas familiares, você vai ter empresas médias, pequenas e muito grandes, né? Quando a gente fala das empresas médias, eu entendo que o cenário ele tem que ser analisado individualmente. É igual quando a gente fala de um CTO as a service, né? Então, cara, você pega um CTO as a service, geralmente para uma empresa menor, ele vai fazer sentido porque no momento daquela empresa, às vezes não faz sentido você ter um CTO lá dedicado. Quando a gente fala de governança, eu entendo que é muito parecido, né? Então a gente precisa entender se naquele momento daquela empresa média, por exemplo, se a governança ela vai ser um habilitador ou se ela vai ser um dificultador para atingir aqueles objetivos naquele resultado. É o ótimo que é o inimigo do bom, né? Então não adianta eu querer aplicar um grande framework de COBIT numa empresa que está começando agora. Eu vou parar a empresa, não faz sentido, né? Então acho que tanto a parte de governança, os frameworks, gestão de risco tem que ser adequado ao cenário que a gente está e principalmente ao mercado que a gente está. Quando a gente fala de segurança da informação, por exemplo, cara, no segmento de health, cara, segurança do paciente. Não é segurança da informação por segurança da informação. É segurança com olhar na jornada do paciente. Muda, o discurso muda e as ações mudam também. O jeito de implementar, o jeito de olhar. O jeito de implementar, de priorizar. Mas eu entendo que também, às vezes, você pega uma indústria que é pouco digitalizada, mas precisa de governança. Também entra, né? Eu não preciso de falar de governança focado em tecnologia. Eu preciso falar governança focada em processos, focado em habilitadores também para o processo de transformação digital. Concordo. A gente pode... Você falou, por exemplo, de case de indústria, né? Eu não... trabalhei sim numa indústria no Japão, mas quando a gente fala de Brasil, né? Não trabalhei especificamente dentro da indústria, mas trabalhei na parte de consultoria através da HP Services, quando eu fui HP, né? Então atendi, cara, Samarco, Dow Química, Unilever, Syngenta, né? E quando a gente fala de governança, né, corporativa, por exemplo, a gente teve há pouco tempo atrás, né, o incidente lá que aconteceu com a Samarco, por exemplo, né? Cara, como é que a governança atuou ali naquele cenário de crise, não só no momento de crise, mas nas ações pós, para poder restabelecer a confiança com o investidor, né, com clientes, com parceiros e para fazer esse ramp-up pós-crise. Cara, isso é governança. Não é tecnologia, é governança corporativa. Entendi. Legal. São temas muito complexos, né? Que para quem está do lado de tecnologia olha e que são importantes. Sim. E como que você olha e vê, principalmente governança, segurança também, eu acho que entra junto, olhando nessa jornada de transformação tecnológica,
usando inteligência artificial? Você vê isso acompanhando ou você vê que ainda é uma área que é um pouco ainda mais burocrática, engessada por questões, por ser talvez mais processuais? Como que você vê isso? Legal. Eu tenho participado de alguns fóruns voltados para inteligência artificial, assim, no mês passado eu tive o privilégio, né, de conhecer a jornada de adoção de IA de duas grandes empresas, né? Uma delas foi a Globo e a outra foi a Vibra, através de um parceiro nosso, né? E o que eu percebi, né? A narrativa ela foi muito parecida, né? Então eu entendi que faz sentido. Eu não sou especialista em IA, tá? Acho que dentro do contexto de quem é especialista de IA, talvez consiga dar uma resposta muito mais aprofundada. Eu vou falar sobre a minha percepção, né? Eu acho que hoje a gente teve um avanço tecnológico muito grande quando a gente fala de inteligência artificial, né? Mas ainda existem muitos fatores humanos, como por exemplo a jornada de adoção, né? Para que a gente consiga trazer resultados consistentes para a organização. Então assim, não é o cara lá do jurídico fazendo, né, o agente dele, trabalhando na LLM dele isolado, né? Não é o cara lá do, sei lá, o dev fazendo, né, a solução dele isoladamente. Como que a gente pensa enquanto organização para que a gente consiga fazer os movimentos corretos e usar a tecnologia de forma correta, olhando para custo também, porque não é só colocar lá, né? Tem toda uma questão de tokenização, etc e tal. Como é que a gente olha para isso e traz um resultado eficiente e ao mesmo tempo consegue fazer uma gestão de custos, falando, puxa, realmente vale a pena que eu estou trazendo eficiência nos processos, eu estou trazendo eficiência na ponta real, é palpável para mim. Então, eu enxergo mais ou menos dessa forma. E tu vê mudança de como era antes para como está indo governança hoje ou não? Hoje, eu ouço falar de COBIT já tem alguns anos, né? Muitas empresas ainda implementam, a ITIL, etc. Você acha que é uma área que ainda está caminhando um pouquinho mais atrás do que as outras áreas em tecnologia ou não? Cara, eu acho que tem uma jornada de evolução, né? E aí acho que cada empresa vai ter um cenário e um nível de maturidade diferente, né? Assim, não só as empresas, mas o mercado em que ela está inserido também. Tem algumas empresas que ainda enxergam lá o ITIL só como gestão de mudança, uma gestão de incidente. Tem outras empresas que já olham isso muito mais conectado com movimentos e rituais de agilidade. E tem outras empresas que estão olhando já para a governança de IA, né? Como é que eu capitaneio o movimento de inteligência artificial desde a parte da adoção até a parte de você mensurar e conectar métricas de entrega, de eficiência, né? Então são estágios diferentes, mas eu acho que quando a gente fala de governança, seja ela de TI, seja de segurança ou corporativa, eu acho que tem que estar derivado não só no mercado que você está, mas no nível de maturidade da sua empresa. E tudo bem, vai ter alguém que está mais para trás um pouquinho, né? E tem outras empresas que estão mais avançadas, como por exemplo os cases que eu fui visitar lá, né, da Globo e Vibra. A iFood também trouxe alguns casos. Eles fizeram, não sei se eu posso chamar de hackathon, mas uma maratona lá. E tiveram resultados assim, tipo, extraordinários, né? Mensuráveis, né? De horas e de eficiência mesmo. Bacana aí. Tu olha hoje, você passou por setor financeiro, seguro, saúde, birô de crédito, Serasa também, né? Startup. Pô, então já viveu bastante caos. Já. E tu vê similaridades na implementação de governança entre esses setores? Existem particularidades? Cara, como você vê hoje, principalmente o cenário brasileiro. Pô, o cenário financeiro hoje brasileiro é caótico, né? A cada momento você tem uma nova mudança de regra. E, pô, isso impacta também em governança. Como tu vê isso? Eu acho que assim, cada mercado vai ter a sua particularidade, né? Então, por exemplo, acho que não faz sentido a gente, de repente, comparar um mercado de seguros com uma indústria farmacêutica, né? São coisas totalmente diferentes ali. Mas eu acho que em alguns aspectos os desafios são os mesmos, né? E quando a gente fala de governança, né, ou de gestão de riscos,
ou de linhas de compliance, a gente está falando em, cara, como é que eu mostro, né, para o meu board, né, para o meu C-level, que o movimento que eu estou fazendo realmente está agregando valor aqui. Agregando valor, de repente, não só em tech, mas para o negócio. Por exemplo, né, eu vou levar um risco para o comitê de riscos, né, exemplo. Não é o risco pelo risco, é assim, cara, como é que eu mostro pro C-level ali que aquele risco ele precisa ser mitigado, porque senão eu posso impactar numa jornada X, ou eu posso ter um impacto reputacional regulatório Y, ou eu posso, de repente, inviabilizar uma solução que está sendo colocada para ser implementada daqui a X meses, né, que vai alavancar outros negócios. Então, acho que tem que estar muito conectado com o que realmente o meu negócio faz e o que ele vai entregar. Não é o risco pelo risco, não é o COBIT pelo COBIT, né? Não é o governança de TI, o IT, o COBIT, isso aí já foi, né? Sim, sim. Até a própria agilidade, né? Já foi, né? Hoje em dia, várias posições ali que antigamente era majoritariamente necessário, hoje em dia você entende que uma outra figura pode fazer. Sim. E que aquilo ali é habilitador para negócio, não necessariamente para aderir à metodologia, né? É isso aí, eu acho que assim, a palavra é habilitador, né? Como é que, independentemente da função que eu esteja, né? Mas aí falando por governança, né? Ou segurança da informação, né? Como é que eu sou um habilitador? Então assim, eu tô falando assim, cara, você não pode usar aqui, passar a trafegar dados pessoais por WhatsApp. Puta, mas eu tenho necessidade X, Y, Z. Tá bom, uma coisa é eu dar a negativa para você, não pode. Outra coisa é eu tentar entender qual que é a sua dor enquanto ponta, enquanto negócio, e eu falar, cara, beleza, aqui não recomendamos, por quê? Porque você vai ter uma exposição X ou Y, mas deixa eu te ajudar aqui a ver uma outra solução para viabilizar não é só barrar, não é só barrar. Cara, é ter uma postura de risk advisory. Então, assim, eu tô falando que não pode, mas não pode por não pode. Deixa eu entender realmente qual que é a tua dor para ser um habilitador para você. Então, eu penso dessa forma. E falando de segurança, por onde tu vê que tá indo segurança? Principalmente com a adoção de inteligência artificial, muita gente usando o ChatGPT. Esse é o nosso novo cenário. Para onde tu vê que tá indo? Cara, quando a gente fala das IAs, eu entendo ainda que existe um ponto de oportunidade de evolução, né, da gente normalizar o uso das LLMs, né, da gente poder mitigar riscos de repente, um usuário tá utilizando uma ferramenta e expondo dados da empresa né, numa ferramenta aí de um GPT, ou seja lá qual for, que esteja fora do nosso controle. Mas eu acho que a gente já evoluiu muito nos últimos 2-3 anos, quando a gente fala não só de ferramenta, mas da forma como a gente vê mesmo, né? Então, é o negócio de dar a multa e sair fora, falar, não pode, né? Hoje em dia, a gente já enxerga... Ontem, por exemplo, eu estava no Mindsec, né? E nas conversas que eu tive, todas as empresas, todos os parceiros que oferecem solução, eles estão com uma abordagem de SEC voltado para IA, né? E não SEC só, não IA só embedado na solução que ele está vendendo, mas assim, poxa, a minha solução de DLP, por exemplo, ela tem IA embarcado aqui, né? Mas hoje eu enxergo o meu serviço diferenciado porque eu sei que a gente está num ambiente que provavelmente os usuários vão ter 1, 2 ou 3 mecanismos aqui de inteligência artificial. Então, a forma de você analisar, a forma de você avaliar e reportar está mudando também. E eu entendo que também tem a questão de segurança e governança lida muito com as áreas que querem entregar projetos, né? E às vezes acaba sendo um entrave ali de travar algo que alguma área precisa entregar e no final como equilibrar esses pratinhos de, poxa, é importante para aquela área, mas isso aqui barra em governança e segurança. Eu vejo que hoje algumas empresas, né, não estou generalizando, acaba sendo dividido, né? Segurança ela vai barrar, mas na outra ponta eu preciso entregar, né? Não são habilitadores, né? Como tu vê isso? Eu acho que a maioria das empresas que são médias e grandes, elas devem ter alguma... pelo menos as que eu passei, né? Tem uma esteira lá de
de avaliação de demandas ou projetos. Então, você tem uma demanda lá de negócio, né? E isso aí vai passar por uma esteira de avaliação daquela demanda. E aí você não vai ter só avaliação de segurança, você vai ter avaliação financeira, enfim, N aspectos. Nesse sentido, eu volto para a mesma retórica, assim, né? Eu acho que a gente, enquanto segurança da informação, a gente tem que ter um papel de risk advisory. Então, assim, cara, o que você está me pedindo, né, para ir para frente, tem que ter esses guardrails mínimos aqui ou esses requisitos de segurança. Se não for com isso, a gente tem um risco para o negócio. Então, assim, eu vou ofertar risco para o negócio. Você está comprado de fazer? A gente vai estar comprado de fazer desta forma mesmo? E a gente sobe o nível da conversa para ver se não tem outras alternativas para que a gente possa viabilizar o avanço daquele pleito de solução, daquele projeto, mitigando, mesmo que gradativamente, os riscos de segurança para o negócio. E tu não entende que hoje faria sentido ter essas áreas integradas? Eu tenho numa squad de produto, é uma pessoa já de segurança que eu vou ter ali, né, todos as fronteiras, né, de que, poxa, sei lá, preciso garantir que esses dados estejam mascarados, né, eu preciso garantir que eu estou entregando o dado na outra ponta, mas eu não posso, eu tenho que mitigar o risco daquele dado ir para outra ponta e não ficar descoberto em uma outra área. Tu não entende que hoje as empresas elas estão separando segurança de produto, governança, onde poderia ter uma squad centralizada onde eu consigo unir todas as pontas e entregar a eficiência? Eu entendo que sim, eu concordo com você, e aí eu vou fazer um paralelo aqui, né? Quando a gente fala de orçamento, por exemplo, né? Cara, eu vou fazer meu orçamento aqui 2026. Cara, isso não é responsabilidade da gestão financeira de tecnologia. O orçamento é responsabilidade de todo mundo. Simples assim. Se você é gestor, você tem um centro de custo, o orçamento é tua responsabilidade primária, inclusive, né? Em participar e poder colaborar para que a área como um todo, a empresa como um todo, tenha um orçamento que faça sentido e que vá alavancar a empresa. Cara, segurança é a mesma coisa, né? Então, você tem uma área de segurança, né, que tem expertise, tem know-how, etc, 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 que tem ou deveria ter, né, um perfil de risk advisory, como eu te falei, mas segurança é algo que tem que estar na cabeça de todo mundo. E aí, falando de squad, como você colocou, eu entendo que sim, é ideal, cara. Por exemplo, você tem uma estrela de projetos lá, você tem que ter pelo menos um arquiteto lá, que vai falar, poxa, a sua solução aqui, talvez a gente precise avaliar esses critérios de segurança. Isso, um comitê para avaliar. Talvez a gente precise reavaliar estas questões aqui de privacidade de dados, né? E aí poder puxar ou conectar as áreas ou grupos corretos para poder fazer essa avaliação e ir para frente. É um comitê, um petit comitê ali. Sim, sim. E depende também muito do negócio, né? Você fala do Serasa Experience, birô de dados. Tem áreas que não pode ver o dado e tem áreas que podem ver o dado. É isso. Você vai, a área de saúde também é extremamente sensível. Como que você vai trafegar o prontuário do paciente né, para uma área que não deveria ter, tá vendo, né? Governança de dados, né? Governança de dados. E novamente, né, ser habilitadores para as outras áreas. E falando um pouquinho de liderança, o Eric, tu é gestor de time, né? Lidera pessoas. E como que é isso para você? Como que é o Eric liderando pessoas? Tu é um cara mais calmo, né? Mas acho que vem um pouquinho da cultura. Como que é para você hoje? Cara, para mim, o papel do líder é gerar valor. É ele ser um habilitador para que o time consiga fazer as entregas com qualidade, da forma correta e para que o time consiga evoluir. Esse é o papel do líder para mim. E aí quando a gente fala de liderança, na mesma moeda, eu acho que o principal desafio está sempre associado a pessoas, né? Eu não acho que ninguém motiva ninguém, né? A motivação ela é tua, ela é minha, mas o direcionamento e as ferramentas para que o time evolua, isso sim eu acho que é papel do gestor fazer. E qual que é a maior dificuldade hoje? Pessoas... Mas principalmente nessa nossa área que é caótica, cada vez mais entregas. Hoje o que tu vê de mais dificuldade em fazer gestão de pessoas? Cara, não diria dificuldade, eu acho que eu trocaria a palavra dificuldade talvez por desafio, né? Acho que o principal
principal desafio é a gente conseguir engajar os times, né? Não vou falar time, porque aí eu posso estar referenciando só o meu time, mas os times, né? Os gestores engajarem os times, né? A entenderem diariamente quais são os objetivos da empresa. E assim, cara, os objetivos da empresa, eles mudam diariamente? Provavelmente não, de forma mais macro não. Mas as necessidades, quando elas descem na cadeia, cara, muda toda hora, né? Então, acho que o principal, talvez, um dos principais desafios é como é que você prepara o seu time para ter resiliência para mudança, para adaptabilidade. E adaptabilidade que eu digo não é cada hora querer uma coisa, né? É conseguir estar aberto a entender que naquele momento aquela mudança se faz necessário para a gente atender um objetivo X da cadeia, que vai ser um habilitador para o próximo nível e assim por diante. Acho que esse é um dos principais desafios que os gestores têm hoje em dia. E, Eric, liderando, né? Qual é o seu tipo de liderança? Hoje, tu é um cara mais inspiracional? Hoje, é uma pergunta difícil, mas hoje como que você se vê como líder? Cara, é uma boa pergunta. Eu vou deixar para as pessoas responderem no comentário aí. Mas eu vou te falar o que eu acho que é importante, tá? Que talvez defina, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente jogar na bola sempre. Cara, transparência. Transparência e confiança fundamental. Você não consegue trabalhar com quem você não confia. Isso é fato. Seja trabalho, seja relacionamento de qual grau for. Então, confiança é a base de tudo. Confiança, transparência. Comunicação assertiva, né? E tá sempre preparado para ter conversas difíceis. O gestor que não está preparado ou que evita ter conversa difícil precisa repensar a carreira, seja qual conversa for, né? Por quê? Porque no mundo corporativo, muitas vezes a gente precisa ter conversas e tomar decisões difíceis, que não necessariamente está ligado a pessoas, né? Decisões. Por quê? Porque é o melhor para a empresa naquele momento. Então, você é um representante da empresa, você está sentado numa cadeira onde você lidera para a empresa. Você não lidera para você, né? Para a empresa. Então, acho que ter conversas difíceis e estar aberto, estar preparado para isso, acho que é fundamental. E no final é CPF vinculado ao CNPJ, né? Tá todo mundo ali no mesmo propósito para entregar os objetivos da empresa, mas obviamente que existem particularidades, né? Acho que o líder empático e entender particularidades é bastante importante também. Total. E resiliência, né? Uma das coisas que você colocou ali, que eu dei uma puxada lá no seu LinkedIn, é um termo que eu não conhecia, que é Grit Lover. Fui pesquisar, né? E como que isso moldou você, sua vida, né? Resiliência. Cara, resiliência, né? Resiliência, acho que assim, ela pode ser explorada em vários aspectos, né? A gente estava falando um pouco antes aqui, né? De, você ficar lá, né? De repente, ter um desafio, né? Ou quebrar uma barreira física, né? Mas eu acho que talvez a mais forte seja a mental, né? E quando a gente traz para o contexto corporativo, acho que talvez um dos exemplos de resiliência que a gente possa ter é olhar o problema, muitas vezes ter um problema e conseguir dar um passo para trás ou dar um zoom out, né? Respirar os 2 segundos lá e entender que aquele problema ele tem uma solução, ou a gente pode trabalhar em grupo para ter uma solução para aquele problema. E aí a gente conseguir movimentar os nossos times, né? Para poder trabalhar em conjunto. É saber que muitas vezes você vai ter 10 pratos para carregar e tudo bem, o dia tem 24 horas, ele não tem 50 horas, então se dentro das 24 a gente puder resolver 10 dos 30 problemas, ok, mas vamos resolver com qualidade, com excelência. Excelência não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Legal. Isso é muito importante. Excelência não é chegada, é partida. Excelência não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Fazer com excelência. Legal. Fazer com excelência, para mim, é fazer o melhor com o que a gente tem hoje. Com o que você tem hoje. Com quem eu tenho hoje. Isso é ser excelente. Não é eu vou ver, né? Farei o meu melhor. Não é eu vou fazer do que eu posso. Né? Fazer o que eu posso. Vou tentar. Farei o meu melhor. Farei o meu melhor é muito diferente. Você vai fazer com excelência. Cara, legal. Mindset, bacana.
E hoje, falando um pouquinho da área de segurança e governança, né? É uma área que eu imagino que seja um pouco difícil de... Hoje a geração nova está entrando nessa... Segurança não, eu vejo bastante gente, é uma área que tá em alta, né? Mas, pô, o que eu preciso entender para começar nessas áreas de tanto segurança quanto governança? Cara, eu vejo que as duas têm conexão, né? Eu posso entrar em uma e ir para outra. Tem. É que assim, né? Geralmente, quem já foi, pelo menos alguma vez no Mindsec, vai entender o que eu vou falar, né? O Mindsec é o maior evento de segurança, pelo menos do Brasil, não sei se do Brasil ou da América Latina, eu sei que ele é bem grande, né? Da América Latina. Da América Latina, né? Cara, é um evento, né? E quando você vai no Mindsec, você vê muito conteúdo, muitos parceiros, muitas soluções técnicas. Então, a área de segurança da informação raiz, cara, ela é técnica, muito técnica, né? E você fala assim, cara, beleza, né? O que tem a ver com governança, né? Eu mesmo, né? Eu não sou um cara extremamente técnico, né? Não sou, nunca fui, né? Mas os conceitos importantes dos capabilities de segurança eu preciso saber. Então, talvez uma forma até para poder governar, né? Sim. Então, acho que talvez uma forma, respondendo a tua pergunta, né? De você entrar numa área de segurança, numa área de governança, vamos entender quais são os capabilities, os principais capabilities de segurança da informação. Fugir um pouquinho daquele tripé lá, disponibilidade, integridade, confidencialidade, isso aí é meio batido, né? Vamos entender os capabilities de segurança da informação, quais são os mais importantes, ali, igual do COBIT, do White, quais são os capabilities ali? Quando eu olho para os capabilities, eu consigo entender quais são os conhecimentos que eu preciso ter, quais são as ferramentas que eu preciso conhecer, quais são os universos que eu preciso conectar, não só dentro de SEC, mas cloud, engenharia e por aí vai. E tendência de SEC hoje, qual que é? Cara, uma pergunta ampla em tendência de segurança. Cara, eu acho que tendência de segurança em primeiro lugar, tá conectada com o business. Pelo menos é o que eu converso, não só com o meu CISO atual, mas o anterior também, né? Meu chefe anterior e os outros, é a gente entender qual a necessidade do nosso mercado e como que a gente se prepara enquanto SEC para ser um habilitador e ser e trazer alavancas para aquele mercado que eu tô. Então, se eu tô no mercado de seguros, por exemplo, cara, o meu viés de proteção de dados vai ser diferente de health, né? Estudos mostram que no ciclo anterior os dados de health foram os mais atacados, né? Os mais roubados ali, né? Para o mercado paralelo ali, porque tem alto valor. Então, o viés é diferente. Eu acho que a gente, enquanto segurança, entender em qual mercado a gente está, né? Para depois entender os OKRs, os objetivos da empresa, é o que pode fazer a diferença. Legal. Tu entende que o brasileiro é um público que não se preocupa muito com segurança? Eu acho, cara. O brasileiro, ele tem... Tu já foi pro Japão, tem algum depara que você... Mas sabe que tem um contraponto aqui, né? Por quê? E aí eu vou falar sobre mercado financeiro aqui, né? Porque eu vim de birô, eu vim de banco, enfim, né? Uma das coisas que eu mais ensinei quando eu fui pro Japão cara, tudo dinheiro, numerário, né? A gente fala numerário, dinheiro, né? Fazia tudo com dinheiro, cara. Eu fui ter cartão de crédito no Japão depois de muito tempo. Isso em que ano? Cara, 2018, 19. Tá, a gente já estava bem digitalizado aqui. Já estava super, ultra digitalizado. E aqui no Brasil, cara, sempre débito, crédito, não sei o que lá, depois veio o Pix, né, tal. Se eu perguntar se você tem alguma nota aí, eu imagino que você não tenha. Cara, eu até tenho. Tenho, mas eu não costumo ter, tá? Eu tenho porque eu ganhei um jogo da Mega Sena lá, um joguinho bem pequenininho do nosso grupo de bolão lá. Eu acho que o cara... E aí eu fui lá retirar... Se amanhã o Eric não for trabalhar, já sabem. Eu fui lá retirar, eu falei assim, vai fazer Pix? Não, tá aqui em dinheiro e tal. Eu falei, nossa, né, que tem. Aí eu peguei lá, é pouquinho dinheiro. Do grupo, inclusive. Mas quando a gente fala de digitalização, né, cara, o Brasil... Ele está muito à frente quando a gente fala de segurança do mercado financeiro, mas muito à frente. Mercado financeiro. Se você olhar a regulamentação do Pix, por exemplo, né, as integrações de Open Finance, cara, muito evoluído. Por quê? Porque, por exemplo, no Japão, você não tem a mesma magnitude de golpes que você tem aqui. Então, o mercado ele precisou se moldar para isso. Cara, isso é um fato super interessante. Até digitalmente... pelo cenário socioeconômico. É isso. É o que eu estava comentando com um convidado que eu trouxe aqui há um tempo.
Em qual país você vai e você faz um crediário? E o que tá ali em jogo é seu nome só, né? Sim. Você coloca o seu nome ali, tem um nome limpo. Vamos fazer um crediário, parcelar aqui em 12 vezes. Não tem, né? Isso é questões socioeconômicas que o brasileiro acabou moldando tecnologia em cima das nossas necessidades. Eu imagino que segurança também por isso, não? Sim. Tanto a questão do crediário quanto o Pix, ou o uso de numerário, né? Se a gente for ver hoje, quando eu trabalhei na TecBam, há vários anos atrás, assim, a gente estava num ritmo de expansão, né? Muito forte dos ATMs lá. Passei pela fase lá de explosão de caixas e tal. E hoje a gente já está num cenário diferente, né? Por quê? Porque a gente teve não só a evolução do próprio parque tecnológico, né, dos bancos, né? E as integrações, Open Finance, mas, cara, o Pix, Pix é sensacional, produto brasileiro, cara. Pix no crédito. Pix no crédito, né? Então, assim, cara, incrível demais, entendeu? E o brasileiro, ele é muito criativo, né? Criativo para isso e é criativo também para outras coisas, né? Putz, o golpe do WhatsApp, o golpe do motoboy, né? E eu acho que quando a gente fala principalmente numa população de uma faixa etária mais idosa, né? É uma população mais vulnerável, né, a esse tipo de golpe, né? Uhum. E aí não só por questões de idade, né, mas por uma questão cultural. É cultural, né? Então, o brasileiro é meio, né? Mas a questão da segurança que eu trago talvez até culturalmente, né? Porque hoje, vamos falar de senha. Uhum. Né? Você pegar metade da população, mais da metade, não sei, mas é a mesma senha para tudo. Então, por mais que existe uma camada corporativa que a gente cuida de segurança para o usuário, eu entendo que o usuário em si ele não é preocupado com segurança. LGPD no Brasil. LGPD no Brasil é um negócio que é um pouco complexo, né? No sentido de pouquíssimas pessoas conhecem, pouquíssimas empresas acabam implementando. Então, talvez essa provocação que eu queria te trazer de culturalmente o brasileiro, ele se preocupa realmente com segurança dos dados dele. Ele está preocupado que o dado dele está seguro? Cara, muito difícil, cara. Ou é a empresa que está preocupada com algum impacto que vai ter em expor o dado daquele cliente judicialmente? Vamos pegar um exemplo corriqueiro aqui. Acho que todo mundo já foi alguma vez na farmácia. Aí a pessoa fala assim, você é cliente da farmácia X? Não. Digita seu CPF. Você nunca questiona, por que você quer meu CPF? Por quê e para quê? É muito difícil. É um dado super sensível. Super, sim. Cara, por quê e para quê? Nunca vi ninguém questionar, né? E aí, como a rede, a empresa, a farmácia X vai utilizar, não fica claro também. Não fica. Mas é por causa do desconto. Tudo bem, por conta do desconto, mas o que você vai fazer com os meus dados aqui? Não sei. Você não fica sabendo. Agora, pra que eles pedem o CPF? Diz aí pra gente. Não é pra quê, né? Então, acho que é cultural, sabe, do brasileiro, né? A gente precisa amadurecer, a gente precisa evoluir, entender que hoje os nossos dados, eles moldam muitas coisas, né? E eu vou falar de uma coisa que é meio jornal velho, né? Molda perfil de consumo. Molda perfil de consumo, né? Cara, novo petróleo, né? Novo que nem é mais novo, né? Não. Então, além de moldar perfil de consumo, né, que era uma outra conversa que a gente estava tendo, né, tem a questão de como esses dados podem ser usados para fazer coisas erradas, né? Por exemplo, você pode pegar um cadastro de uma pessoa, né, e através de uma vulnerabilidade, por exemplo, pegar um cadastro de uma pessoa que é falecida e tentar burlar uma biometria facial, por exemplo, né? Por exemplo, você pega os principais birôs hoje, né, que fazem autenticação de biometria facial. Cara, não é 100%, né? Por que não é 100%? Porque não é todo mundo que está naquela base daquele birô. Então, assim, bate um percentual muito grande pra caramba, né? Como é que você trata a exceção do que não é coberto naquele 100%? Cara, processo e cultura. Guarda-reio de segurança. Se eu não conseguir validar o CADU na biometria facial, qual é o próximo passo que eu vou trazer para falar que ele é ele mesmo e não permitir que uma fraude entre da borda para dentro aqui e explore outras vulnerabilidades, outras questões aqui que possam me trazer um prejuízo não só como empresa, mas para os meus clientes, enfim, até para os meus parceiros também. Sim.
Hoje a gente estava falando um pouquinho mais cedo sobre fazer o arroz com feijão. O que tu entende que de governança e segurança que hoje é o arroz com feijão, que poucas pessoas as pessoas negligenciam, né? Pessoas, empresas no geral. Olha, eu acho que talvez até antes de fazer o arroz com feijão, eu acho que tem um ponto muito importante que tem que estar dentro do manualzinho lá de governança, que está muito conectado com comunicar. Cara, e aí não só governança, mas a gente volta um pouquinho para aquele assunto lá de gestão, assim, né? Cara, é muito diferente você dar um set de atividades para o seu time e falar, preciso que faça, do que, por exemplo, você explicar o porquê. Você tá dando não só o direcionamento, mas você está dando propósito para aquela atividade. E quando a gente fala de comunicação e governança, eu acho que caminha muito junto ali, né? Então, quando a gente fala de fazer o arroz com feijão, eu acho que a gente pode começar por ter uma comunicação clara, assertiva e que consiga ter penetração nos times para dar propósito para aquilo que eu vou pedir mais para frente. E aquilo que eu vou pedir, cara, de repente eu não preciso começar com um mega framework. Posso dividir e fatiar o problema. Poxa, vamos entender hoje quais são as alavancas aqui importantes para a tecnologia? Putz, é gestão financeira, é custo? Não, putz, é risco, né? O que é automação, né? É jornada de... O que é importante para a empresa e, por consequência, para a tecnologia? Tá bom, então governança vai ser um habilitador e começar através desse ponto. Isso é o arroz com feijão. O ótimo é o inimigo do bom. Então eu vou... às vezes não preciso colocar um grande framework. Eu posso ir evoluindo nele e fatiar isso. Primeiro eu faço a gestão dos riscos aqui, depois eu aprimoro a minha matriz, depois eu conecto isso com uma segunda e uma terceira linha de defesa, depois eu evoluo isso para uma matriz de rotação de ênfase, para que quando eu vir uma auditoria, ele não faça o trabalho que uma segunda linha acabou de fazer, que não faça um trabalho que eu acabei de fazer. Então, isso são pequenas evoluções. Acho que a constância de pequenos pacotes é o que no final de uma jornada, com propósito, vai trazer uma grande evolução. E às vezes a gente tem a impressão de que segurança é ferramenta, é o time lá, né? O Black é team, o Blue team. White team, Purple team, né? Que no geral às vezes, é processo. No off-board você desabilitar ou crachar daquele funcionário que às vezes você vai ver, você não desabilitou, né? Tem todo às vezes, é processo antes de ferramenta, né? É processo antes de ferramenta e antes de processo acho que pessoas, né? É cultural, é cultura, né? Então, acho que uma cultura bem definida de segurança e bem comunicada, eu acho que faz toda a diferença para que os processos sejam executados da forma correta e para que a gente faça uso correto das ferramentas que a gente tem. Tu trouxe cultura, né? E cultura tem muito a ver com até liderança, como você passa isso para os liderados, né? O que você entende de habilidades hoje que vai ser diferencial para quem quer crescer na área de tecnologia, para quem quer crescer na área de governança, enfim? Cara, eu acho que eu poderia falar sobre resiliência, eu poderia falar sobre, enfim, né? Sobre você buscar sempre um aprendizado, né? Ou ser questionador. Mas eu entendo que talvez a principal característica que vai habilitar todas as outras, né? É uma coisa que chama curiosidade. Então, quando você é um cara curioso, você vai questionar. Questionar é diferente de afrontar, né? Então, questionar, né? Você vai fazer as perguntas, você não vai ter as respostas todas, mas você pergunta para ter uma resposta, você pergunta para ter outra resposta, e com isso você vai aumentando o teu repertório, a biblioteca, né? Teu LLM lá, né? E aí, no final de um período, você já é um profissional melhor, você já é um profissional mais capacitado, mais gabaritado, mais influente, e que faz uma entrega de melhor qualidade. Isso pode ser em governança, pode ser em qualquer área dentro de... Não envolve só tecnologia. Não envolve. Isso aí acho que é geral, né? Você ser curioso, perguntar, Cadu, por quê, né? Por que essa câmera aqui, né? Cara, me explica um pouquinho, vou entender um pouquinho da câmera. Por que essa TV aqui, né? Por que hoje as pessoas, até
atenção foi reduzida, né? Captar a atenção das pessoas hoje é difícil. E hoje as pessoas não querem ter hoje é muito fácil você pesquisar no ChatGPT, na internet. E essa questão da curiosidade, de aprender também com os mais velhos, de aprender com líderes, né? Você acha que influencia isso hoje? Influencia. Eu acho que tem uma coisa que, assim, eu vou e volto de metrô todo dia para casa, né? Sou bem cosmopolita, assim, a gente tava até conversando sobre carro, né? Nem tenho carro mais. E aí uma coisa que eu vejo pouco é as pessoas lendo. Eu vou e volto lendo no metrô, né? Eu pego no contrafluxo lá. Eu adoro ler também. Cara, eu tô lendo um agora do Cortella. Não vou lembrar o título agora, mas eu comecei essa semana. Eu terminei na semana passada o Diário de um CEO, né? Li Oceano Azul. Oceano Azul, Estratégia do CEO. Sensacional, cara. E tô lendo em paralelo lá Diário Estoico e as 48 Leis do Poder. Napoleão Hill. Isso, exatamente. Bom animal. Já li bastante desses aí. Eu vejo poucas pessoas lendo, né? E quando a gente fala de ler, a gente tá falando de aumentar o seu repertório. E aumentar o repertório não é só o que você pergunta, é como você pergunta. Cara, você pega um prompt, faz toda a diferença. Isso não é o que você pergunta, é como você pergunta. E quando a gente fala de um profissional, se o profissional não tem repertório, ele não sabe fazer as perguntas certas. Se ele não sabe fazer pergunta, ele não vai ter resposta. Ele não vai evoluir. Então, ter repertório, ter conhecimento faz muita diferença. Saber falar, saber perguntar faz muita diferença. E intencionalidade, né? Intencionalidade, cara. É você ser intencional e eu acho que uma das coisas que hoje eu vejo é, tu faz uma pergunta, mas nem você sabe o porquê daquela pergunta e tu tá ali meio que síncrono, né? Só tá perguntando, não tá absorvendo, né? Então hoje em dia eu vejo que, até mesmo pela minha filha, às vezes ela joga algumas perguntas ali, eu falo, mas vem na cabeça, por que tá perguntando? Qual que é a intencionalidade? Falta um pouco de intencionalidade nas pessoas. Eu acho que falta intencionalidade pra gente tirar uma provocação adequada, né? Então, por exemplo, às vezes você tá numa reunião de time, assim, né? Você vai fazer uma determinada pergunta, uma provocação, mas com qual intenção você está fazendo aquela provocação, aquela pergunta, aquela reflexão? Provocação no sentido de fazer o time refletir, né? O que você espera de resultado daquilo, né? Do coletivo. E aí, falando do coletivo, né? Eu acredito muito, né? Que o trabalho sempre de um time, de um grupo, vai ser melhor do que o trabalho de uma pessoa. Indivíduo. Cara, precisamos muito trabalhar em time com as áreas, né, com a ponta. A gente precisa saber o que a nossa empresa faz. Cara, se você trabalha numa empresa de health e nunca foi conhecer a ponta, você não sabe o que a sua empresa faz. Você está dentro de uma bolha de tecnologia ou de segurança, ou enfim, um jurídico. Você precisa ir até a ponta para saber de fato. Você fala operação. A operação. Você está dentro de um laboratório. Inclusive, esses dias eu fui fazer uma ressonância magnética na Del Boni. Até falei pro Fábio, cara, terrível. Que eu fiz uma ressonância magnética e eu fiquei acho que 30 minutos. Fui fazer, imóvel, né? Fiz do tronco aqui da parte de cima. Eu fiquei acho que 30 minutos, descobriu que estava errado. E aí fizeram de novo com os braços pra cima, mais 40 minutos. Então entender a operação, né? E como que você pode melhorar a experiência. Às vezes a gente fala de experiência do produto tecnológico, mas a experiência do cliente dentro de uma máquina de ressonância magnética. Eu acho que é fundamental, assim, né? E tudo bem, as empresas, todas elas estão num processo de evolução, né? Se falar que já evoluiu tudo, mentira, tá? Não acredito nisso. Eu tive a oportunidade, acho que comentei agora há pouco, né? Acho que mês passado, retrasado, de almoçar com esse conselheiro, né? O cara fera demais, assim, um cara super... É um mentor. Cara, mentor, assim, o cara fora da curva, né? E super humilde, tá? Legal. E aí esse cara, ele veio do varejo, né? Então ele trabalhou nos principais varejistas aqui no Brasil e na África também, né?
E ele me contou um ponto muito interessante, assim, né? Ele, na época, se eu não me engano, né? Ele foi DBA, né? Ele veio de tecnologia. E aí foi galgando lá, subindo na área de tech, né? E aí, um determinado executivo falou assim, ele perguntou para esse executivo, falou assim, cara, o que eu preciso fazer para subir, né? Para ascender na empresa? E aí o cara falou para ele assim, você quer subir? Você tem que ir pro core business da empresa. Então, aqui neste contexto, né? Você quer subir mais? Vai para operações. E ele foi para operações e aí subiu, né? Sentou numa cadeira de VP. Não quer dizer que se você ficar em tech você não vai subir, não é sobre isso, né? Tô dizendo a história dele, né? Que ele me contou e que eu acho que fez muito sentido. Mas o ponto-chave aqui é, cara, se você não souber o que a sua empresa faz, tem algo errado. Muito provavelmente você está fazendo as entregas não no valor máximo que você poderia fazer. Tu tá fazendo entrega de tarefa, né? Entrega de tarefa, talvez. Tá integrando... Você não tá sendo um habilitador. Sim. E tu falou de mentor, hoje tu é um executivo de tecnologia. Como que tu chegou a... Imagino que não deva ter sido fácil, mas existiu mentores, pessoas que te inspiraram a chegar onde você está hoje? Sim, eu sempre acreditei que é importante a gente não só ouvir, mas a troca. Então, por exemplo, estar aqui hoje para mim é um privilégio porque é uma troca, né? A gente está trocando aqui. Eu acho que durante a jornada, assim, foram muitas pessoas que me proporcionaram ter uma troca, né? No meu papel mais eu ouvindo, né, do que falando. Eu acho que ouvir é muito mais importante do que você falar, né? Ouvir as pessoas elas vão ter perspectivas diferentes, experiências, histórias diferentes sobre o mesmo ponto de vista, sobre o mesmo assunto ali, né? Mas teve algumas pessoas que foram muito importantes, o próprio Bernardo, né, que eu falei, que me abriu a porta para mim lá da TecBan, né? A Larissa vai me assistir também, né, que me deu oportunidade para ir para Porto, Neto, enfim, né, Léo, na época de Serasa Experian, né, Paulinha, Italita, na Terra, agora na DASA também, cara, uma empresa sensacional, assim, com business, cara, com muito propósito. E uma líder incrível, né? Uma líder incrível. Eu sempre falar, pessoa diferente ali. Sim. Diferenciada. Certeza. E, assim, aprendizado é no dia a dia mesmo, né? Então, tem não vou falar de atividade, né? Mas tem um problema para ser resolvido, né? Então, a gente é aspiracionado no dia a dia, assim, né? Eu acho que se você... Outro ponto muito importante, assim, independentemente da profissão, cara, você só existe porque tem um problema para resolver. Se você não gosta de resolver problema, fique em casa. Não é verdade? Eu acho que nem em casa é difícil, né? Porque pô, você tem filho, você tem alguém, um parceiro, você sempre vai ter problema. Você tem conta para pagar, né? Mas você tem que gostar de resolver problema. Então, se você é um arquiteto e você não gosta de resolver problema, você não vai conceber os melhores projetos ali, né? Você é um médico, você não gosta de resolver problema, você não vai salvar a vida. É isso. Né? Todas o paciente está tendo um ataque cardíaco ali, não vou. Não vou, né? Quero evitar a fadiga, né? Não é assim, né? Não é assim, né? E hoje, nessa parte executiva, né? Hoje, qual que é o papel, né, de um executivo hoje numa grande corporação? Bom, acho que o papel do executivo aí, bom, a gente pode falar de várias coisas aqui, né? Mas acho que o principal papel do executivo é liderar, né? Liderar pelo exemplo, gerar valor na cadeia, né? Criar um sucessor. Cara, criar um sucessor é muito importante. Eu vi uma frase... Criar um sucessor. Cara, criar um sucessor. Eu vi uma frase do executivo faz pouco tempo, inclusive. Ele falou assim, cara, hoje eu tô passando por uma situação talvez mais delicada, que eu tive uma perda e eu não criei um sucessor, né, para essa outra cadeira aqui. Então a gente tá tendo que dar uma sambada aqui, né? E aquilo me chamou muita atenção. Por quê? Eu acho que, assim, independentemente do nível que você tá, coordenador, gerente, tal, gerente sênior, superintendente, tal, na sua jornada você tem que preparar um sucessor, porque de duas uma, né? Quando a próxima oportunidade aparecer, e ela vai aparecer, cara, fatalmente você vai ser cogitado para ir para aquela próxima etapa com parcimônia, se você tiver um sucessor à altura no seu time. Então, sucessor não é um inimigo, né? Não é um concorrente, né? O cara que vai tomar seu assento. Não é, um sucessor é o cara que vai dar sequência e continuidade para a sua jornada, para o seu legado. Legal, bacana.
Falando um pouquinho de métricas, né? Pô, você fez uma palestra, foi junto com o time fazer uma palestra sobre métricas de tecnologia, mas voltado para o negócio, né? E hoje, o que você entende que são métricas importantes que hoje o executivo precisa ver, mas focado na área de tecnologia? Quando a gente olha de uma forma mais executiva, com certeza custo de tecnologia, essencial, né? Independentemente vamos dizer assim, do momento em que a empresa está. Se a empresa está numa situação financeira maior, melhor ou enfim pior, não importa. Cara, sempre custo vai ser uma pauta muito importante. Redução ou alavancagem, né? Aí eu tenho um ponto, porque... E aí é uma provocação, né? Que antigamente tecnologia era olhada como um custo. Então todo mundo olhava, tecnologia não vamos investir porque é custo. Uhum. E paramos de olhar tecnologia como um custo e beleza, investe, tecnologia, time. Talvez não é o maior custo de uma empresa, geralmente é tecnologia. Né? Você pega um banco digital, tecnologia é o maior custo. Por que talvez tecnologia nesse contexto seja o maior custo? Porque tecnologia é o business. É o business. É o business daquele cara, né? E aí, quando a gente olha para custos de tecnologia, eu entendo que um passo muito importante no nível de maturidade é a gente mostrar para as áreas qual é o custo daquela área dentro da fatia de tecnologia. Sei lá, vou dar um exemplo, né? Sei lá, vamos supor que eu esteja falando de, sei lá, de um e-commerce, de um varejo, por exemplo, né? Ou de um banco digital, né? Cara, meu custo de cloud hoje, né, dependendo da área que está alocado, é o viabilizador para aquilo acontecer ou não, para um produto novo entrar ou não. Sim. Assim, não é um custo de tech, cara, é o custo do produto, da solução, do business da empresa, entendeu? Então, aí a gente pode falar de várias coisas, né? A gente pode falar de licenciamento de usuários, né? Enfim, de custo de ferramentas cross, né? De back-office, sistemas corporativos, o que for. Mas o importante é que a gente conseguir dar visibilidade para as áreas de quanto, de fato, elas consomem de tecnologia e vice-versa. Quanto tá dando de ROI também, né? Quanto tá dando de ROI, quanto eu tô sendo um habilitador para aquele... Mas tu acha que perdemos a mão em relação a investimento em tecnologia? Porque antes era custo, beleza, passou a ser investimento, mas investimento dependendo sem ROI, né? Eu acho que depende muito, assim, depende do contexto, do momento que você está, né? Então, por exemplo, se você está trabalhando numa empresa que tem previsão de altos investimentos em tecnologia pelo momento em que ela está, é uma coisa. Se você está numa empresa que está trabalhando, olhando para a tech, e não só para a tech, mas para a empresa inteira, num mood de gestão por escassez, muda completamente. Então, cada real conta, né? Cada real conta no sentido de, cara... um pinguinho aqui, mas que soma ao todo eu consigo trazer uma grande eficiência, não só financeira e operacional para a empresa que eu tô. E por consequência trazer mais valor para o meu cliente na ponta. É fazer mais com menos, né? Fazer mais com menos. Falando na prática é fazer mais com menos, tá? Então eu acho que muda muito. E aí perder a mão acho que é muito relativo. Entendi. E a gente tá falando, né, de métricas, custo, tem mais alguma? Custo, disponibilidade. Cara, parece meio clichê, né? Mas assim, cara, disponibilidade de sistemas ou serviços core é uma métrica muito executiva. Tu pega disponibilidade do sistema do setor de saúde, né? Disponibilidade do meu sistema de onboarding de paciente. O quão crítico um sistema de um prontuário, né? Onde você precisa ver se aquele paciente se ele tem alguma alergia ou não. Exatamente. Aí a gente pode trazer para outros contextos, né? Disponibilidade do sistema de ATMs, por exemplo. O cara não vai conseguir usar na ponta. Uma bolsa de valores, por exemplo, né? Um varejo, né? Cara, um e-commerce. Disponibilidade. Você parou ali, você parou tua receita. Você parou a receita, não só a receita, né? Mas para o teu business ali. Então, disponibilidade de sistemas core, eu entendo que é uma métrica muito executiva. E talvez uma terceira, que aí acho que puxa mais pro meu background, pro meu viés, que é como é que a gente faz gestão de riscos corporativos na empresa. Como é que a gente lida com os riscos? Explica isso melhor pra gente.
Eu entendo que o primeiro, as empresas são diferentes, os mercados também, mas eu entendo que o primeiro ponto muito importante é a empresa ter clareza de qual é o apetite a risco dela. Então, já começa por aí, né? A gente precisa ter muito claro e definido qual é o meu apetite a risco enquanto corporação. Depois da gente ter muita clareza de... E risco envolve... operacional, financeiro, regulatório, reputacional... Tecnológico, segurança. Vou fazer um M&A, vou internalizar uma empresa. Tá. Vou fazer um M&A, vou trazer uma empresa nova aqui para o grupo, tal. Quais são os riscos que essa empresa traz aqui para mim enquanto compra M&A, né? Acho que ter muito definido, muito claro, né, qual é o meu apetite a risco, acho que é um ponto muito importante. O próximo passo, né, aí já trazendo para o nosso BAU aqui do dia a dia, é como que o time que faz gestão desses riscos dá visibilidade e clareza para os executivos, para o board, para o conselho de administração da empresa, de forma concisa, para falar, cara, isso aqui realmente é um risco, né, para o nosso business, ele tem... esses fatores aqui, né, de risco que podem materializar esse risco X aqui, né, e até agora foram colocadas essas ações, esses guardrails, ou a gente vai precisar de X investimento, ou a gente vai seguir com o risco mesmo e tudo bem, né, então ter um processo de risco muito bem estabelecido na empresa. Se você fosse ter que levar um único KPI para um board executivo, hoje qual que seria? Hoje eu acho que seria custo, hein? Custo, eficiência financeira. Eficiência financeira, porque a eficiência financeira, por tabela, vai ou pode drivar os outros dois aqui. Boa. Com certeza. Eficiência financeira, com certeza, pode drivar a disponibilidade ou pode impactar a disponibilidade, sim ou não, e com certeza pode impactar a decisão de tomada de decisão de risco. Legal. Cara, vamos falar agora de vida pessoal. Quem que é o Eric? Fora o corporativo, né? O Eric gosta de tirar foto, conhecemos o Eric fotógrafo. Quem que é você fora do trabalho? Cara, eu sou o filho mais velho, né, de 3 irmãos, né, como eu te falei. Eu cresci e morei muito tempo na Zona Leste de São Paulo. Cresci, inclusive, numa região... eu lembro, eu tenho memórias assim da casa que eu morei na Zona Leste, que era uma rua que enchia de água, né? Então, tipo, sei lá, às vezes dava de madrugada, assim, eu ouvia o vizinho tocando a campainha lá e era avisando a gente, falando assim, tá enchendo a rua de água aqui, né? Fala pro seu pai tirar o carro. Então foi uma infância assim de desafios, né? Apesar disso, os meus pais sempre trabalharam muito. E nunca faltou nada dentro de casa, mas eu cresci assim junto com os meus irmãos no desafio, né? Além dos meus irmãos, né, e dos meus pais hoje eles moram no interior, né, em Jundiaí, minha mãe, meu pai e o Jorginho, né? O Jorginho é o cachorro que eu arrumei lá pra eles, né? Eu só peguei e deixei, né, o Jorginho lá. O Jorginho é o cara que motiva meu pai a acordar de manhã e levar ele pra dar um rolê na serra e voltar, e à tarde também, né? Tem minha namorada, que é uma pessoa incrível. Ela é professora de educação do fundamental, né? E tem muitos desafios, né? Ela dá aula na rede pública e a gente sabe o quanto no Brasil... Você estudou em escola pública? Uma parte em pública e uma parte no colégio foi particular, mas até o colégio foi escola pública. E a gente sabe que, como no Brasil, a figura do professor... ela não é valorizada, né? Então, acho que fica até um pedido aqui, assim, né? Pra gente, enquanto indivíduo, enquanto CPF, né? A gente empoderar o professor, o educador, né? A gente valorizar o educador e entender o quanto isso pode fazer uma grande diferença na sociedade. Eu falo isso pelo Japão, né? Então, a gente... Cara, eu acordava de manhã para ir trabalhar, e eu via os pequenininhos, assim, ó, indo em fileirinha, assim, indo pra escola sozinhos, né? E aí você olha matérias de escola japonesa, você vê que depois do lanche, assim, eles mesmos fazem a faxina na sala e tal, assim, cultural, né? Mas cultural por quê, né? Tudo bem, tem questões socioeconômicas e eu super entendo. Mas evoluiu por isso, né? Evoluiu por isso. Pela cultura. Pela cultura. Então, assim, enquanto a gente não entender que o futuro é pautado em educação,
né? Que enquanto a gente não entender que a gente precisa valorizar mais os nossos educadores, que é o seu filho de hoje, é o adulto que vai decidir amanhã, a gente vai continuar patinando em alguns aspectos, sabe? Fora isso, cara, sou um cara bem cosmopolita, né? Como eu te falei, moro lá na região da Paulista, né? Gosto de andar bastante de metrô, gosto dos cafés, gosto de ler, né? Minha namorada, ela tá me levando pra aula de dança, né? Então... Isso é legal, já fiz algumas. Cara, comecei a fazer samba de gafieira. O japonês dançando samba de gafieira. Desafiador. Não, diferente, desafiador, mas, cara, é muito bom. Assim, é bom estar com quem a gente gosta, sim, com quem a gente enxerga um propósito de vida, né? E eu acho que a gente entender que conectar... não vou falar desejo, né? Mas uma realização nossa com a da pessoa, das pessoas, né? Que estão ao nosso redor, cara, faz todo sentido, assim, é muito importante. Pô, legal, cara. E hobby, né? Imagino que o samba de gafieira, né? Cara, pô, adorei te conhecer, o Eric, conhecer essa parte mais pessoa, né? Às vezes a gente tem impressões, né, sobre as pessoas, mas pelo estereótipo, né, o dia a dia, o corporativismo traz muito disso. A gente tem que entender também que as pessoas, somos pessoas, né, ainda somos a inteligência, CPF, inteligência artificial, ainda não vai dar uma aula de samba de gafieira pra gente. Não vai fazer a gente pagar os memes, assim, nos vídeos que gravam, né, tipo, não vai, cara, né? Ainda não. E, cara, quer deixar um recado aí pro pessoal? Fica à vontade. Cara, primeiro eu quero dizer de novo que é um privilégio tá aqui contigo, né, fazendo essa troca. O recado que eu acho que eu posso deixar para as pessoas é: troquem mais, né, tenham mais iniciativa de chegar de se conectar com as outras pessoas, né. Eu acho que isso é uma coisa que eu falo para os times recorrentemente, assim, esteja aberto a se conectar com as outras pessoas. Eu acho que tem que partir de nós, assim, né, e se conectar, em primeiro lugar, é ouvir. Então, vamos tomar um café, né? Quero te ouvir um pouquinho, né? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso contribuir? É muito diferente, a gente abre uma porta de uma forma muito diferente do que, Cadu, vamos lá, eu preciso de 5 minutos aqui para resolver um problema. Vai acontecer também, sim, mas nesse turbilhão, né, que é o nosso dia a dia, muitas vezes a gente esquece, né, de ouvir as pessoas ou se conectar de forma mais genuína, vamos dizer assim. E a gente esquece um pouco do pessoal, né? Do pessoal. Do pessoal. Então, a gente está muito bitolado no como que eu ajudo no profissional, como que eu resolvo o problema. E no final, todo mundo é pessoa, né? Todo mundo é pessoa, todo mundo tem problemas, todo mundo tem desafios, né? Tem seus anseios, enfim. Eu tava lembrando para o Luiz do Banco Carrefour. Ele, enfim, tava com alguns problemas ano passado, pessoais. Eu tinha batido um papo com ele. E do nada ele mandou mensagem e falou: pô, vou dar um pulo aí na empresa. Eu falei: diferente, né? Dificilmente receber uma mensagem sem... Como que tá a sua agenda? Né? Sem minimamente marcar na agenda. Aí chegou lá, a gente trocou uma ideia. E, cara, assim, foi um papo muito pessoal. Um direcionamento de uma pessoa que já passou por alguns problemas que eu, enfim, compartilhei com ele. E dali moldou um pouquinho de como eu deveria seguir naquele problema. Então, isso te marcou, né? Demais. Então, entendo que existe ali o Luiz profissional, mas existe o Luiz, que é uma figura que, pô, me deu um direcionamento de vida. Então, eu achei massa, assim, foi 10. Então, é isso, conectar com pessoas, ouvir, né, ser uma pessoa boa, é isso que eu também tento levar para as pessoas, né, ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa e não esperar em troca. Exato. Assim, nem faz muito tempo, tá? Eu fui palestrar num evento na Microsoft, né, e eu nunca tinha palestrado para C-Level. Cara, comecei a não dormir alguns dias antes. Porque a gente cria algumas coisas na nossa cabeça, né? Lógico, é super importante, mas são pessoas, né? Sim. E aí eu convidei um ex-chefe meu para ir comigo, o Bernardo, né? E a gente começou a conversar alguns dias antes, ele me ajudou lá. Outras pessoas me ajudaram também, né? Mas ele me ajudou a fazer as perguntas lá, criar o meu speech ali, tipo, né, do que eu vou falar e como eu vou falar. Mas, cara, uma coisa que foi muito importante pra mim naquele dia, muito.
Ele falou assim, cara, como que você vai? Um dia antes ele falou, como que você vai? Eu falei, vou pegar um Uber aqui e vou pra Microsoft. Ele falou, não, eu passo aí e te pego. Eu falei, tá bom, beleza, só que eu preciso chegar um pouco mais cedo. Não, eu passo aí e te pego. E realmente ele passou e me pegou. Mas qual que foi o lance? Ele passou e me pegou e a gente foi conversando sobre amenidades no caminho. Amenidades. Tá? E coisas do passado. E aquilo lá, cara, me deu uma tranquilidade e me fez chegar de uma outra forma para um evento que para mim era tão importante, para falar para um público tão importante. Então assim, cara, pessoas, ele fez isso de forma intencional, tenho certeza. Sim, sim. Né? Às vezes era alguma trava que você tinha. E mudou o rolê do que aconteceu no dia. Caraca, né? legal. E, cara, com certeza aquilo me marcou muito forte, assim, e eu entendi que a gente precisa, às vezes, fazer as coisas de forma intencional e não precisa ser declarado, né? Sim. E sem esperar as coisas em troca. E fez muita diferença. Pessoas ajudam pessoas. Tem uma música, inclusive, bem bacana. Pessoas. Cara, Eric, muitíssimo obrigado. Pô, eu que agradeço. Seja muito bem-vindo outras vezes. A porta tá aberta e adorei bater esse papo e conta comigo sempre. Você também, cara. Um privilégio estar aqui. Gente, assiste, curte aí. Curte o canal, dá o like lá. Importante pra gente. É isso, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço.